Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Devocionais com Deus. Hoje nós iremos compartilhar mais um pouco da palavra. Eu estarei compartilhando com os irmãos todas as sextas-feiras, se assim Deus permitir. E nós vamos falar um pouco hoje sobre Salmos. E o texto que nós iremos meditar nessa manhã é o Salmo 37, mas eu convido os irmãos a, neste momento, orarmos ao Senhor, agradecendo por mais um dia, agradecendo ao Senhor porque as misericórdias dele se renovaram sobre as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso. E por isso, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai. O Senhor tem nos sustentado, certamente. O Senhor tem falado conosco, ó Pai, de diversas maneiras. E o Senhor tem sempre nos chamado, ó Pai, para aprendermos mais sobre o Senhor através da Tua palavra. E o Senhor se revela através dela, Pai. O Senhor não nos deixa desamparados. O Senhor fala, Deus nos mostra, nos dá direção através da Sua palavra, da Tua palavra. E nós queremos, ó Pai, que neste momento em que estaremos meditando, que o Senhor possa falar novamente aos nossos corações através dos salmos, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pedimos, ó Pai, a Tua luz neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Salmo 37. Nós vamos estar lendo esses salmos e desde já eu convido os irmãos a notarem que o salmista aqui, o autor desse salmo, ele sempre faz um contraste entre o justo e o ímpio. Quando ele mostra a postura do justo, ele também mostra a postura do ímpio e em alguns casos até mostra quais são as consequências dos ímpios. Então, a partir do verso 1 diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão com a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco do tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham um reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o visto das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão
exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porque o homem de paz será a posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Meus irmãos, eu decidi ler esse salmo inteiro porque ele é muito rico e ele tem vários ensinamentos. Eu tenho meditado nele, tenho decorado alguns versículos e eu destaquei aqui, né, na minha devocional, quando eu estava lendo esse salmo, algumas características que nós podemos notar que são apresentadas aqui daqueles que são justos. E a primeira nós podemos ver logo no verso primeiro aí que o justo ele não é invejoso, o justo ele também não é impaciente. E o que eu entendi dessas características é que nós podemos ter, muitas vezes nós podemos parecer justos, mas na verdade estarmos agindo como ímpios. E essas características muitas vezes podem não ser a nossa, mas os salmos e toda a Bíblia, Deus nos dá para que nós possamos enxergar aquilo que nós às vezes não conseguimos enxergar. E essa é uma das características que nós precisamos avaliar, que eu avaliei, que eu tenho avaliado, se isso faz parte de mim, se isso faz parte da minha vida, e se eu tenho realmente agido como um justo. Nós vimos aqui ao longo desse texto que Deus ele abençoa os justos. Deus ele se compraz no justo, ele se alegra com o justo, ele realmente abençoa o justo e não desampara. Então, se estamos buscando viver uma vida abundante, aquela que o Senhor Jesus veio nos trazer, né? Então nós devemos ter essa postura, a postura de justos. Então essa é uma característica. O justo ele não é invejoso, o justo ele não é impaciente. Ele não é invejoso e o versículo 1 diz exatamente isso. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então muitas vezes nós podemos estar desejando algo, olhando para outra pessoa, para algo, e tendo essa inveja no nosso coração, uma inveja que não é sábia, uma inveja que não é saudável. E Deus nos convida a não termos essa inveja, a pensarmos no Senhor. Porque uma outra característica do justo é que ele é sustentado pelo Senhor. E o verso 23, eu destaquei o verso 23, o verso 24, o verso 25 e o 39. Mas eu vou ler apenas um aqui, eu vou ler o verso 25, que diz: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, uma vez que nós nos
colocamos como justos, nós buscamos essa justiça, nós entendemos que quem nos sustenta não é nem aquilo que nós podemos fazer, mas é o Senhor que nos sustenta. O Senhor não desampara o justo. O Senhor não permite que o justo passe por necessidade. Necessidade no sentido de ter fome, porque o justo ele não mendiga o pão, a palavra é clara nisso. Mas não quer dizer também que o justo ele não vai passar por aflições, não vai ter dificuldades na sua caminhada. Mas o justo ele compreende que apesar das aflições da vida, que é algo que todos nós enfrentamos, ele tem o Senhor para sustentá-lo. O Senhor é quem o ampara. E é nisso que nós devemos confiar. Quando eu estava lendo esse texto e meditando nesse salmo, o Senhor estava falando isso ao meu coração, de que independente daquilo que nós planejarmos, muitas coisas não serão do jeito que nós desejamos, que nós sonhamos, que nós esperamos, mas a nossa confiança deve estar voltada para o Senhor, porque o justo ele firma a sua casa na rocha, porém o ímpio, a sua casa está na areia, e qualquer que seja a circunstância ali, o vento derruba a sua casa e ele fica desamparado, ele fica em apuros. Então essa é mais uma característica que eu destaquei aqui nesse texto quando eu estava meditando. E também mais uma característica que o justo faz o bem. E o verso 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Só aqui já deu para a gente ver aqui algumas das características, né? O justo ele confia no Senhor. Nós já falamos um pouco sobre essa característica, que ele é sustentado pelo Senhor, mas o justo também faz o bem. E nós, será que estamos buscando fazer o bem? Será que estamos buscando servir, ao invés de sempre querer ser servido? Será que nós estamos buscando a bondade no nosso coração? É o que nós precisamos meditar diariamente, avaliar as nossas atitudes. Essa é uma característica do justo. E o justo ele habita na terra. Habitar na terra eu compreendi aqui como se fosse habitar na terra das promessas do Senhor. Deus tinha uma terra preparada para o seu povo, e o seu povo por muito tempo passou distante dessa terra, porque esteve em pecado. 40 anos ficou distante, ficou perambulando pelo deserto por causa dos seus pecados, e não puderam adentrar na terra que o Senhor havia prometido para eles, terra que mana leite e mel, terra de bênçãos. Então o justo ele habita na terra, o justo ele vive em santidade, o justo ele vive em integridade. Isso também é algo que nós precisamos avaliar, se nós estamos em santidade, estamos vivendo em integridade. E é por isso que nós precisamos meditar no Senhor diariamente, na palavra do Senhor diariamente, porque às vezes nós estamos tendo um procedimento pecaminoso, mas nós não enxergamos. Mas ao ler a palavra, isso sempre acontece comigo. O Senhor me mostra alguma atitude minha que eu preciso mudar, que eu preciso ser transformado, e Ele nos conduz ao arrependimento. Então, se desejamos ter postura de justo, nós devemos habitar na terra e viver de forma íntegra, de forma santa. E por fim, o justo ele se alimenta da verdade. Então só é possível nós habitarmos na terra se nós nos alimentamos da verdade, se nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, que é também uma outra característica do justo. O justo guarda a lei do Senhor. O verso 31 diz isso. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Que possamos guardar no nosso coração a lei do Senhor, para que possamos ter um procedimento íntegro diante dele. Guardar as promessas do Senhor, a palavra do Senhor no nosso coração, é ser obediente a Deus.
E eu me fiz essa pergunta: será que eu estou sendo obediente ao Senhor naquilo que Ele tem ordenado que eu faça? Tudo isso aqui que eu estou compartilhando com os irmãos é algo que Deus falou ao meu coração, algo que Deus trouxe para que eu pudesse avaliar. A palavra do Senhor ela é viva e ela sempre nos dá esse direcionamento, sempre nos mostra o que fazer. E eu posso comprovar com a minha própria vida, minha história, de que a palavra é verdade. Todas as vezes que eu tive um procedimento de ímpio, as coisas deram errado. Porque a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus, quando ela fala, ela nos aponta o que acontece. Se temos o procedimento ímpio, então as coisas dão errado. Nada sai como planejado e pior, nós não temos paz. Mas o que o ser humano mais deseja é sentir pleno, porque o pecado ele tirou essa plenitude que tínhamos no Senhor. Então o ser humano está sempre buscando essa paz, esse preenchimento. O ímpio ele não tem isso. Mas o Senhor nos convida a ser justo, porque é através da postura do justo que Ele nos dá tudo que nós precisamos. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor, Deus, nos conduz ao arrependimento, Senhor. Essa palavra, Pai, que meditamos hoje, que o Senhor falou aos nossos corações, ela nos mostra, Pai, que muitas vezes nós podemos estar até buscando ser justo, mas muitas vezes tendo procedimentos que não condiz com isso, Senhor. Muitas vezes nós temos agido como ímpios, nós temos tido inveja, nós não temos desejado, ó Pai, ver o sustento do Senhor sobre as nossas vidas, mas temos buscado as nossas próprias soluções, ó Deus. Nós não temos descansado do Senhor, nós não temos feito bem, mas que o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, a uma vida íntegra, Senhor, diante de Ti. E pedimos, ó Pai, que a Tua palavra possa transformar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que o Senhor possa ter falado com vocês, assim como Ele falou comigo, e que nós possamos guardar no nosso coração que o que mais importa, o que é mais importante para nós é viver, sim, uma vida justa. Que os irmãos sejam abençoados pelo Senhor, o Senhor dos justos.